Oi, pessoal. Vamos seguir então aqui o nosso módulo, a nossa disciplina de formação da personalidade, agora nessa aula falando sobre formação da vontade e autodomínio. A vontade é uma faculdade humana absolutamente fundamental nesse processo de formação da personalidade e o melhor caminho para a gente entender sobre vontade, sobre essa faculdade humana, é recorrermos a Santo Tomás de Aquino, onde há uma sabedoria magnífica sobre a psicologia humana. O que Santo Tomás de Aquino fala sobre vontade? Ele diz que é a faculdade que nos permite buscar o bem reconhecido pela razão. Então, para Santo Tomás, e aqui ele faz uma descrição perfeita da realidade, ele descreve os movimentos humanos com uma destreza inédita. São Tomás, ele narrou de um modo perfeito aquilo que nós temos como a psique humana. Ele dizia que a vontade é uma faculdade racional, ou seja, aquilo que é próprio dos seres humanos, que inclina a nossa vida para buscar um bem. Né? E esse bem é reconhecido pela razão, que é outra faculdade humana. O que isso significa? Tá? Que a vontade, ela não age isoladamente, tá? Não é algo simplesmente arbitrário, né? A outras estruturas, vamos dizer assim, da alma humana, mas ela está subordinada, ela sempre está articulada com o conhecimento, né? Com a razão, com a percepção ajustada sobre a realidade. Né? A gente só pode desejar algo, eu só posso querer algo que a nossa razão já percebeu, que a nossa razão já notou, que a nossa razão já se relacionou. Ou seja, a razão percebe um bem e a minha vontade se volta para esse bem. Então é um processo que sempre acontece, né? Ainda que por erro, por ignorância, por nossos erros, por nossas misérias, a gente escolha falsos bens. Então isso aqui é algo que a gente percebe muito nos nossos atendimentos, né? Sujeitos imaturos, isso aqui é uma característica de todos nós que caímos muitas vezes em erros de juízo, em erros que são frutos da nossa percepção desajustada, da nossa percepção pouco nítida acerca da realidade. Nós fazemos escolhas inadequadas porque avaliamos mal, porque julgamos mal, entendemos algo como um bem, ou melhor, queremos um bem, mas a nossa razão faz um juízo inadequado. Então, primeira coisa, a vontade humana, ela sempre tende a um bem. Mesmo quando nós escolhemos algo errado, mesmo quando o paciente faz algo errado, ele está buscando um bem. Só que o que acontece? Ele erra o alvo, ele acerta no lugar errado. Então, o sujeito escolhe algo porque viu um bem aparente. E esse bem, muitas vezes, pode ser um conforto, uma satisfação, enfim, um desejo específico. Mas é claro que isso aqui não é suficiente para ele alcançar esse bem de modo, vamos dizer assim, eficaz. Ok, a gente está falando de filosofia. Preciso que você fique atento aqui aos conceitos, porque a prática disso aqui, eu diria que é o que existe de mais eficaz para formar a vontade e desenvolver o autodomínio dos nossos pacientes. A vontade humana, ela é livre, né? De alguma forma, eu faço o que eu quero, mas ela não é livre de modo absoluto, né? Eu posso escolher para a minha vida diferentes bens. O paciente ele pode fazer isso, ele pode simplesmente acordar num determinado dia e fazer o que ele quiser, buscando a satisfação de seus
prazeres, de seus desejos, ou seja, algo deliberado, algo que é feito de modo livre. Porém, a consequência dessa escolha, a consequência dessa decisão é o que permite muitas vezes o sujeito se arrepender, o sujeito voltar atrás e rever aquelas coisas que ele fez e é óbvio ter como fruto um aprendizado. A gente vê isso muito nos nossos pacientes, a gente vê isso muito na vida humana, na nossa vida pessoal mesmo, esse tipo de coisa acontecer. Mas, de modo ainda ficar mais claro, né? Pelo fato da vontade precisar da razão para se orientar, é necessário que a razão esteja nítida, que a razão não esteja obscurecida, que a razão não esteja viciada. E essa falta de nitidez da razão parte justamente daquelas coisas que ocupam o comportamento dos nossos pacientes e que os fazem sofrer, que nada mais são do que os vícios, as dependências, os maus hábitos de modo geral, de modo mais fiel à filosofia de Santo Tomás, as paixões desordenadas. Então, o sujeito que vive uma vida mergulhada no vício, mergulhada em suas paixões da sensualidade, da sexualidade, do interesse pelas coisas baixas, pela satisfação dos desejos mais primitivos, mais animais. O sujeito que vive uma vida mergulhada nesse tipo de comportamento, nesse tipo de ato, certamente vai fazer juízos sobre a vida inadequados. Não é possível que a vontade se mantenha forte quando o sujeito lota a própria vida, lota a própria conduta, ou tem condutas lotadas de vícios, de desordens dos mais variados tipos. A vontade, imediatamente, se tem a sua constituição, a sua estrutura mergulhada nesses comportamentos, vai escolher o mal, pode escolher o mal quando tem esse tipo de alimento, né? Então, isso é uma coisa bastante clara que a gente percebe na vida de todo mundo, né? Então, o sujeito que vive uma vida desordenada, consequentemente, vai fazer más escolhas e, ao mesmo tempo, vai ter a vontade enfraquecida, né? Mesmo que tenha o livre-arbítrio, né? Quando o sujeito mesmo podendo decidir livremente, podendo deliberar, estou fazendo isso aqui porque eu quero, se a sua vida está mergulhada em paixões desordenadas, o sujeito tem o hábito de não lutar contra essas paixões, tem-se aí sempre uma decisão mal feita, mesmo que possa decidir livremente. Então, uma decisão livre pelo lado errado, uma decisão livre pela coisa errada, com foco errado. Quero dar aqui 3 exemplos, né, para trazer isso aqui, e esse é o objetivo, tá? Não é lotar a cabeça de vocês de conceitos, mas nessa disciplina você saber o que fazer com os pacientes de vocês para fortalecer a personalidade deles. Então, temos aqui um contexto de escolha profissional. Vamos lá, um paciente que está em dúvida, sei se eu faço direito ou se eu faço medicina. Meu pai é médico, minha mãe é advogada, eu estou aqui em dúvida do que eu faço profissionalmente, não sei, estou em dúvida, não consigo tomar a melhor decisão, né? São 2 caminhos possíveis e, ao mesmo tempo, 2 bons caminhos. Vocês concordam comigo? A gente não está decidindo entre uma coisa ruim e uma coisa boa. São 2 coisas legítimas, 2 coisas moralmente corretas, mas cada decisão, cada profissão ali vai trazer determinadas consequências, né? Você ser advogado, você vai viver uma vida de uma forma, você ser médico, você vai viver uma vida de determinada forma. Isso aqui nada mais é do que a descrição de uma realidade muito comum que todo mundo passa de algum modo, né? Decidir entre 2 coisas moralmente certas, entre 2 bens.
vamos dizer assim, né? Nesse contexto, o bem não é a mesma coisa que certa, tá? Bem no sentido de um alvo direcionado, né? Nem todo bem é ordenado, vamos dizer assim. Cada profissão ali pode revelar um determinado contexto de vida e pode ter alguma mais a ver com a pessoa. Poxa, eu tenho habilidade melhor de comunicação e não tenho muita destreza ali, sei lá, com as mãos, para caso eu for cirurgião, eu não tenho muito trato com questões ligadas à biologia, à bioquímica, mas eu gosto muito de história, eu gosto muito de temas da literatura, então talvez tenha uma inclinação maior para o direito, né? Então, após o sujeito ali ponderar, né, fazer uma escolha calma, ele percebe que, poxa, o direito é melhor para mim, né? O direito é o lugar onde eu vou cumprir melhor a minha vocação. Aqui, nada mais, nada menos aconteceu do que a vontade dele seguiu a razão. Ele decidiu de modo claro, considerando, ponderando aquilo que estava à sua frente, né? Depois, um outro exemplo, né, onde somos confrontados com um desejo impulsivo e, do outro lado, um desejo que a gente pode dizer assim, racional. Eu estou de dieta e diante de mim tem um bolo com calda de chocolate, né, recheado com Nutella. Olha que coisa maravilhosa. E eu tenho um desejo intenso por comer, ou seja, um apetite sensível. Eu quero comer aquilo, eu sinto aquela Nutella escorrendo, né? Minhas papilas gustativas indo ao encontro daquele doce. E é claro, eu não posso comer, porque eu estou seguindo um plano alimentar. Estou falando de mim, tá? De mim mesmo aqui. Já comi o suficiente, já bati as calorias do meu dia, não posso comer esse doce aqui. Se eu cedo ao doce, ou seja, eu cedo a um desejo sensível sem uma reflexão, o que eu vou estar fazendo? Cedendo ao impulso, um impulso que partiu de dentro de mim, mas que ao mesmo tempo os meus sentidos foram ao encontro daquele objeto, se relacionaram com aquele objeto. Então, a realidade entrou pelos meus olhos. Eu meio que comi com os olhos aquele chocolate, né? Aquele bolo de chocolate. Se eu considerar os prós e os contras, não vou comer, estou fazendo de dieta, a minha vontade seguiu a razão. Seguiu a razão. Mais um exemplo. A vontade busca o bem reconhecido pela razão. Terceiro exemplo, né? Terceiro exemplo, e aqui entra a virtude da prudência, né, que é tão importante na formação da personalidade. Um empresário do ramo imobiliário tem a oportunidade de fechar um negócio onde ele vai ganhar muito dinheiro, mas ao mesmo tempo é um negócio arriscado. Eu atendo empresários, isso acontece muito, pacientes que trazem esses dilemas. Ele tem a vontade ali de ganhar muito dinheiro, é a oportunidade de ele alcançar o maior faturamento da empresa, mas ele sabe que tem riscos absurdamente graves em tomar essa decisão. E agora, o que eu faço? Eu assino esse contrato ou não? E aí, ele pergunta para o terapeuta, pergunta para especialistas, pergunta para os sócios para tomar a melhor decisão. E ele age segundo a razão, iluminado pela luz natural da razão. E ele conclui que não vale a pena correr esse risco, porque vai nascer um filho, ele não pode fazer esse investimento agora. Então ele domina o impulso de ganhar muito dinheiro e age iluminado pela prudência, né? A virtude do bem decidir. Considerou todos os pontos ali e chegou à conclusão que não valia a pena fazer isso, não valia a pena fazer aquele investimento, apesar de ele trazer muitos benefícios, né? Então, esses exemplos aqui, muito corriqueiros, que aparecem no consultório para explicar um conceito rico e, eu diria, ao mesmo tempo, fundamental, que está em Santo Tomás de Aquino, para a gente entender o que quer dizer a vontade que visa um bem. O sujeito que tem a personalidade forte,
ele decide bem, ele escolhe bem, toma boas decisões. Porque a sua vontade, ela é treinada para um agir coerente com os seus próprios valores. Notem que é muito comum o sujeito imaturo esbarrar, se confrontar com realidades onde ele precisa decidir, tomar determinada decisão, ir por determinado caminho, é confrontar os seus valores, aí ele conta os seus valores. Poxa, se eu fazer isso daqui vai ser gostoso, vai ser bom para mim, mas bom no sentido de me trazer um benefício imediato, mas a longo prazo, para minha vida, para o meu casamento, para o meu trabalho, para minha saúde, seja comer um docinho gostoso, seja um sujeito, uma mulher casada conversar com um homem e ficar de conversinha, um homem casado, ser infiel no casamento, ou seja, essas vontades banais, imediatas que surgem. A personalidade forte, o sujeito bem formado, no aspecto da personalidade, no aspecto da vontade, ele age de maneira coerente com os seus valores. Então, os valores são reconhecidos pela razão, né? A razão, de alguma forma, organiza, a razão resume esses valores de modo que ele sempre se lembre desses valores para que, quando for necessário, resgatá-los para agir da forma mais justa, mais verdadeira, mais ordenada, mais madura possível. E é claro, essa vontade que a gente quer fortalecer, que a gente quer ordenar, ela só chega num nível de desenvolvimento, num nível de, vamos dizer assim, uma qualidade tal, se ela é bem treinada. E o treino da vontade, o treino dessa vida mais madura, no aspecto de uma vontade forte, está justamente na conquista de bons hábitos, de hábitos que encaminham o sujeito por uma vida com mais compromisso, uma vida mais honrada, né? E a virtude que ilumina esse cenário de conquista de bons hábitos está justamente na disciplina. Então, não existe, amigos, não existe um processo terapêutico eficaz de formação da personalidade sem o desenvolvimento da disciplina nos pacientes. E disciplina naquelas coisas cotidianas, naquelas coisas mais simples, seja para acordar, seja para fazer exercício, seja para trabalhar, seja na limpeza da casa, na ordem da casa, seja com o trabalho, enfim, disciplina. Fazer um esforço, colocar um empenho, colocar uma energia para fazer as coisas como devem ser feitas. É isso aqui que constrói, que na verdade é o terreno fértil para a construção de bons hábitos. Caso não haja disciplina, o sujeito vai sempre ceder aquelas coisas que são fáceis, né? E o movimento afetivo, o movimento, a paixão humana que cede imediatamente a esses prazeres é a chamada impulsividade. Falamos um pouco numa aula anterior, né, da impulsividade, o sujeito que reage imediatamente. Então, quem não tem a disciplina reage imediatamente no primeiro prazer, no primeiro gozo, na primeira vontade, aquilo que vai trazer um benefício imediato. E é claro que aquelas coisas que dão mais trabalho, aquelas coisas que cansam mais, aquelas coisas que cobram mais empenho, exercício físico, dieta, trabalho difícil, dobrado, que custa muita coisa, fazer uma caridade, uma generosidade para alguém, fazer penitências, colocar-se em dificuldades, vai ser sempre um peso, vai ser sempre deixado para depois. Então percebam a conexão que há entre impulsividade, procrastinação e vontade fraca. O sujeito que tem a vontade fraca, ele vai fazer somente aquilo que ele tem vontade, ele vai fazer somente aquilo que ele está afim, somente aquilo que vai trazer um benefício imediato. E é claro, quando ele não receber aquele
afeto, aquele afago, não ter aquele prazer, ele vai reagir de modo impulsivo. E aquelas coisas que têm valor, que de fato podem trazer benefício, vão trazer benefício, ele deixa para depois, ele não faz. Eu estou descrevendo aqui o sujeito imaturo. O sujeito maduro é absolutamente o contrário disso. Ele não é impulsivo, ele não procrastina, justamente porque tem a personalidade fraca, desenvolvida a partir da disciplina, que é o terreno fértil para a formação dessa vontade forte, né? E claro, para isso é necessário um empenho, um esforço, um treinamento, né? Uma rotina de repetição. Um hábito é desenvolvido com repetição. Dessa forma, de modo resiliente, o sujeito vai conquistando uma habilidade, ganhando uma força interior, crescendo para dentro, de modo que ele se torne muito maior do que aquela dificuldade que pontualmente ele não conseguia fazer, como começar a fazer musculação. Você vai fazer um exercício de ombro, né, com halter, vai começar com 4 quilos, depois com 4 quilos vai ficar muito fácil, ou seja, vai desenvolvendo uma força, uma resistência, aquelas coisas que incomodavam antes, né? Então, de modo prático, eu preciso que vocês encaminhem os pacientes a fazer coisas desconfortáveis. Eu tenho um lema para a minha vida e que eu coloco para os meus pacientes, que é exatamente fazer algo difícil hoje. Hoje eu preciso fazer algo difícil. Colocar isso aqui como meta. E claro, baseado na vida daquela pessoa, em quem de fato ele é, na circunstância de vida que o teu paciente está inserido, você vai orientá-lo a fazer algo difícil, baseado na sua circunstância. Então, colocar metas diárias de dificuldade. Como é que eu posso tornar o meu trabalho mais difícil? Como é que eu posso tornar aqui o meu exercício físico mais difícil? Como é que eu posso tornar a minha rotina mais difícil? Não de modo assim, poxa, difícil de modo que ele não consiga fazer, mas que haja assim um desafio para fortalecer a vontade, para contrariar os seus desejos e assim o sujeito conquistar um controle maior, agora sim, um controle maior de seus impulsos. Agora sim é controle, controlar os próprios impulsos. Essa é a dinâmica do sujeito maduro, é aquele que tem controle de seus impulsos. Reconhece, identifica, mas não cede. E não cede justamente porque tem uma força interior para superar essas vontades que surgem imediatamente e que não precisam ser exploradas, porque o sujeito tem domínio sobre a sua vontade. É isso, pessoal. Até a próxima aula.